Graça e paz, gente. Bom dia. A paz do Senhor seja com teu coração, seja com a tua família, seja com você no seu trabalho, seja com você na sua casa. Que Deus possa estar ajudando, cooperando, contribuindo com o seu coração para que você viva uma nova história, uma nova oportunidade nele. Porque o Deus que você ama, o Deus que você serve, é o Deus que conta a sua vida em ciclos de 7 anos. E eu quero crer que você está pronto para viver um novo ciclo da parte de Deus na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento, não é difícil, momento de luta e de batalha, mas Deus vai mudar esse ciclo da sua vida para um tempo novo. O Salmo 30, verso 5 diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mandar um beijo aí para Laura Stephanie, minha filha que está assistindo. Um beijo para o Brian Stevens. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Papai ama vocês. Na carta aos Hebreus, que é a minha temática nessa manhã, no capítulo de número 1, verso 1 e diante, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse Deus: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O escritor aos Hebreus, a visão que ele tem de reino de Deus é a totalidade de Deus movendo-se, atuando, participando, manifestando-se neste imenso universo. Essa é a visão que o escritor aos Hebreus tem, de reino de Deus. Ele entende o reino como a totalidade de Deus, presente, atuante, participante, manifestando-se de uma forma poderosa em todo o universo, na movimentação da vida, nas coisas que perdem a vida e naquelas que nascem para a vida, seja na natureza, nos animais, seja na figura de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de parentes diversos. O escritor aos Hebreus define reino de Deus como a totalidade de Deus no universo. É bem parecido com o que Paulo diz em Romanos capítulo 14, o verso 17, quando ele diz que o reino de Deus está ligado a esse tripé: paz, gozo, ou paz, justiça e alegria e gozo no Espírito Santo. Ele entende que existe, Paulo entende que o reino de Deus está alicerçado nesse tripé: na paz, na justiça e na alegria do Espírito Santo. E, na verdade, essa paz está ligada a um movimento
universal de Deus ou o movimento de Deus no universo. Essa justiça está ligada a esse movimento de Deus no universo. E essa alegria está ligada a este movimento de Deus no universo. Logo, nada se desconecta, nada foge, nada escapa desse movimento soberano de Deus no universo. Quem tem uma visão disso no Antigo Testamento é o profeta Isaías, quando no capítulo de número 40, o profeta Isaías diz que Deus está assentado em um alto e sublime trono, mas os seus pés estão sobre a terra. E ele diz que Deus é o Deus que se movimenta grandiosamente, soberanamente, nesse imenso universo. Ele diz que Deus é o Deus que não precisa do tempo para atuar, mas ele trabalha com o tempo. Ele diz que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para revelar-se com seu poder, mas Deus usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos. E essa visão de Isaías, Paulo vem corroborá-la quando escreve Romanos, capítulo 8, no versículo de número 28 a 30, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz, aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Na verdade, do ponto de vista de Isaías e Paulo, o reino revela-se como a totalidade de Deus no universo. É claro que Deus, desde o princípio de todas as coisas, ele decidiu comunicar esse reino ao coração das pessoas, tendo por objetivo maior a ideia de plantar na mente dessas pessoas a centralidade do seu poder e da sua autoridade, dizendo a elas que na medida que elas o obedecessem, o servissem, o amassem e andassem no centro da sua vontade, essas pessoas conseguiriam usufruir das grandes bênçãos e favor de Deus nessa terra, porque Deus é um Deus que a Bíblia diz, apresenta-se como o abençoador. E não é apenas no Antigo Testamento. Às vezes algumas pessoas são ignorantes quanto ao assunto, mas em Efésios, o apóstolo Paulo diz, bendito Deus e Pai, diz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. Na verdade, nós servimos a um Deus que é um abençoador. Mas para que Deus apresente-se como abençoador na nossa vida, eu preciso ter esse discernimento, essa percepção e essa visão grandiosa do movimento de Deus, revelando-se por meio do seu reino, através dessa compreensão da sua totalidade, ou seja, da totalidade de Deus movendo-se no universo. Logo, não existe a possibilidade de dizermos, eu entendi o reino de Deus, se eu simplesmente tenho uma visão de que Deus é um Deus ligado a uma igreja institucional, não falando contra a realidade de precisarmos congregar, mas eu estou dizendo no sentido de pessoas que defendem uma placa, que dizem, bom, o reino está ligado à igreja que eu congrego e a igreja que eu congrego é o reino é maior. Algumas pessoas às vezes dizem, bom, o reino está ligado a uma figura emblemática, seja um pastor, um evangelista, um bispo, um apóstolo. O reino é muito maior.
Às vezes a pessoa diz o reino está ligado a um bairro. E ela diz, daqui eu não saio, porque aqui o reino é muito maior. Às vezes ela diz, o reino está ligado à cidade que eu vivo, eu nunca me mudarei. O reino é maior, porque às vezes Deus quer tirar você do mundo que você vive, da realidade que você vive, para lhe dar a oportunidade de simplesmente como igreja ser um instrumento para outras vidas, alcançar outras pessoas, ser canal de Deus para ministrar o coração de outras pessoas. Então você tem essa visão de reino como muito maior do que uma geografia específica. O que a mulher samaritana não entendia no capítulo 4 de João, Jesus fez questão de fazê-la entender que o reino de Deus era maior do que uma geografia, que não se devia adorar aqui ou lá, mas onde houvesse adoradores, não é, o Senhor estaria ali. Parece que o meu irmão Vandex está por aí. Deus abençoe, Vandex, lá no Rio de Janeiro. Pastora Giovânia passou por aí também, a irmã Edjane, Deus abençoe. E a irmã Daniela, lá em Quebrangulha, Alagoas, Deus abençoe. Então, o reino é muito maior do que a geografia. O reino é muito maior, não é, do que as circunstâncias que aparentemente, do nosso ponto de vista humano, precisam ser favoráveis para que a gente possa vivenciar a experiência do poder, da graça e da virtude de Deus. E, na verdade, Deus não precisa de circunstâncias, porque o seu reino é a sua totalidade, logo o seu reino é maior do que qualquer circunstância. Às vezes a gente liga a ideia do reino a uma obra que nós realizamos ou queremos realizar. E, na verdade, a gente precisa entender que o reino é muito maior do que a obra que realizamos. Seja o ministério ao qual você foi chamado, a vocação que você tem. Deus abençoe, irmã Ivânia. Então, quando a gente pensa, do ponto de vista do escritor aos Hebreus, sobre reino, ele já começa dizendo que esse reino é um reino que está revelado na totalidade de Deus, movimentando-se nesse imenso universo. É por isso que quando ele já inicia o livro, ele vai mostrar essa manifestação de Deus, querendo fazer as pessoas assimilarem, discernirem que o seu reino era um reino que revelava-se na sua totalidade, manifestando-se no tempo, nas circunstâncias, nas obras, nas vidas, nas pessoas e muito mais do que isso, na sua própria criação, como está no Salmo número 19. Então, às vezes, algumas pessoas dizem, eu estou propagando o reino, fazendo o reino, realizando o reino, e elas pensam que o reino é o reino da mediocridade, é o reino da mesquinhez, é o reino da miséria, é o reino da desgraça. Mas o reino é a totalidade de Deus movendo-se nesse imenso universo. E compreendendo isso, eu não tenho medo de nada quando eu estou envolvido com o reino. Eu não fico ansioso por nada quando eu estou envolvido com o reino, como Jesus diz em Mateus 6,25. Eu não me desespero com nada ou por nada quando eu estou envolvido com o reino. Porque o reino é a totalidade de Deus. E é por isso que Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento e também no Novo, quando surge a figura incrível de João Batista pregando que Cristo viria, Deus vai sinalizando às pessoas que o seu reino é a sua totalidade, é o seu movimento no grande e imenso universo. E que as pessoas precisam atentar. É por isso que a Bíblia diz, aqui na carta aos Hebreus, o escritor já começa no verso 1 dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ele não diz que Deus tinha um padrão específico, mas ele deixa claro que Deus falou aos pais
lembrando de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Deus falou pelos profetas, também aos pais, no sentido daqueles que eram os mais antigos em Israel. Então ele diz que Deus resolveu falar desde Abraão até os dias de João, só que ele diz de várias vezes e de várias maneiras. O que o escritor aos Hebreus está tentando elucidar na nossa mente é que o Senhor Deus, como é revelado como revela o seu reino através da sua totalidade nesse movimento do universo, ele não se limitou a agir de uma forma específica, e também não se limitou a falar uma vez só. O próprio salmista Davi disse: Deus falou uma coisa e eu ouvi duas, porque Deus não se limitou, na verdade, a falar uma vez só. Deus simplesmente, quando falava já tendo a capacidade de confirmar o que estava falando, selar o que estava falando e o que estava prometendo. Então o escritor aos Hebreus, ele vem, gente, e diz pra gente: olha, Deus falou de várias formas e de várias maneiras. Isso é importantíssimo, porque algumas pessoas, como eu disse, colocam o reino a uma geografia específica, a uma denominação específica, trazem a aplicabilidade do reino a pessoas específicas, a figuras específicas, a arautos específicos. E a gente precisa entender essa verdade. Há uma situação específica de limitação, de pequenez, de miséria. E, na verdade, o reino é totalidade. O escritor aos Hebreus, ele tem essa preocupação de dizer: Deus falou de várias formas, de várias maneiras e várias vezes, para mostrar que Deus não tem um reino limitado, não tem uma ação nesse reino de forma limitada, de forma pequena, de forma medíocre, mas que Deus é aquele que rompe limites, que rompe bloqueios, que rompe barreiras, para estabelecer o seu reino, apresentando-se de várias maneiras. No Antigo Testamento, vinha por meio de uma rocha, de uma nuvem, e tantas outras coisas que vão se apresentando ao longo do Antigo Testamento, trazem essa simbologia, e em alguns casos até algumas pessoas trazem essa tipologia da manifestação diversa de Deus. É na pedra de Davi, no cajado de Moisés, sabe? No cinto, lá no capítulo 13 de Jeremias. Ele vai apresentando-se, falando, ministrando, manifestando-se ao longo de todo o Antigo Testamento, de várias formas e de várias maneiras, porque o reino de Deus é a totalidade de Deus no universo, não o limitando, porque ele não tem limites, para se manifestar, para se revelar e para aparecer. Você tem um testemunho várias vezes do salmista Davi dizendo que Deus fala por meio da sua criação. Mas as Escrituras estão aqui também nos apresentando que Deus fala por meio de pessoas. E aí também nos mostra que Deus fala por meio de pessoas chamadas e constituídas como porta-vozes e autoridades de Deus em seu tempo, em sua geração e de forma específica. Amém, Yara? Nós vamos orar por sua vida, sim. Então, olhando para a carta aos Hebreus, quando a gente pensa em reino na carta aos Hebreus, a apresentação do escritor aos Hebreus já começa assim, dizendo: olha, a minha visão de reino é essa, é a totalidade de Deus no universo. Não está ligado ao sentir paz apenas, a viver justamente apenas, a viver em alegria apenas. É entender que Deus é um Deus que age, manifesta-se, trabalha-se e revela-se nesse imenso universo. É o reino de Deus agindo, atuando, operando, manifestando-se nesse imenso universo.
Falou pelos pais, falou pelos profetas, mas não apenas falou por homens. Falou de várias formas, várias vezes e de várias maneiras. Mas em segundo lugar, o escritor aos Hebreus, quando fala desse reino, ele fala do reino como totalidade e fala como desse reino como um reino que revela-se na pessoa de Jesus Cristo. E no capítulo 1 de Hebreus, ele vai apresentar a superioridade de Cristo a toda a criação. Isso é lindo, porque a princípio ele diz, olha, Deus é o Deus que manifesta-se no universo, na beleza das plantas, das flores, da sua criação e de tudo que ele pôde construir, preparar, trabalhar para apresentar ao homem, dar ao homem o direito de cuidar e zelar e ser lavrador de tudo isso, ser administrador de tudo isso, ou mordomo de tudo isso. Ele diz, o Deus que começou apresentando esse reino na totalidade, na sua totalidade, manifestando-se no universo. Em segundo lugar, ele pegou tudo isso e revelou na pessoa do seu Filho Jesus. Por isso ele diz que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 2, nesses últimos dias, olha que coisa interessante, nos falou pelo Filho. Porque ele está dizendo que Deus, com seu reino, vem se movimentando no universo desde a fundação do mundo. Se movimentando de várias formas, de várias maneiras. Mas Deus decidiu, segundo o escritor aos Hebreus, invadir esse mundo em que ele se movimentava. E segundo o evangelista João, no capítulo 1, verso 14, ele decidiu se fazer carne e habitar no meio de nós, e nos fazer vermos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é incrível, porque o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que Deus nos falou por meio de Jesus, trazendo o reino para mais perto de nós. Porque, do ponto de vista do Antigo Testamento, quem quiser entender o reino, ver o reino, está ligado a essa totalidade, a esse movimento de Deus no universo. Só que Deus pega tudo, lança sobre a pessoa de Jesus, e o escritor aos Hebreus diz que nem no céu, nem na terra, há nada semelhante à revelação de Deus em Cristo. Porque, segundo o evangelista João, no capítulo 1, verso 14, ele deixa claro que a revelação de Deus em Cristo é a revelação da glória plena de Deus. E isso a gente pode estudar com cuidado e carinho, atentando para as palavras de Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, o verso de número 6 ao verso 9, quando o apóstolo Paulo diz que ele, sendo Deus, não o teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se, assumindo a forma humana e tomando a decisão de morrer e em morte de cruz. E ele vai dizer que Deus Pai o exaltou soberanamente, lhe dando o nome que é sobre todo o nome. Paulo está vendo essa totalidade de Deus revelando-se na pessoa de Cristo. Mas, pastor, do ponto de vista de Paulo, pastor, o senhor não percebe que Paulo está dizendo que Jesus abriu mão da sua glória? Claro que sim. Mas isso não o divorciou dessa glória, porque ele mesmo diz, em João capítulo 17, versículo 3 e 4, que ele veio com um propósito incrível de glorificar a Deus com a obra que ele veio fazer nessa terra. E aí ele diz assim, agora, Pai, glorifica-me tu,
porque eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me deste a fazer. O que ele está dizendo é que literalmente ele sabia que ele jamais, por mais humanizado que ele estivesse, ele estaria desconectado dessa glória. Na verdade, eu digo sempre que a glória que João fala no capítulo 1, verso 14, que estava sobre Jesus, foi colocada em Jesus como se coloca água num copo. E a preocupação era que não vazasse. Por isso o Espírito Santo vem sobre ele, o gerando no ventre de Maria, para controlar essa glória sobre o próprio Jesus. Porque se Jesus, tendo a ação do Espírito controladora sobre a sua humanidade, sobre o que ele era como Deus invisível, dentro dele, dentro do próprio Jesus, o Cristo que estava nele, dentro do próprio Jesus, falando do ungido de Deus que estava nele, dentro daquela figura do próprio Jesus, e ele, tendo essa ação do Espírito controladora sobre ele, imagine os milagres que ele fez. A Bíblia diz que não dá para contar nem para registrar. Se ele permite que essa glória vazasse, nós teríamos muito mais sinais do que o que a gente imagina. A gente tem até uma cena interessante, que as pessoas leem e às vezes não entendem bem. Em Marcos 4:35, quando Jesus convida os discípulos para entrarem no barco com ele e se dirigirem a Gadara, a terra dos Gadarenos, as Escrituras chegam ao ponto de dizer que o Senhor Jesus, ele entrou dentro daquele barco e foi surpreendido. Os discípulos foram surpreendidos por uma grande tempestade, por uma grande ventania. Os discípulos, a princípio, não entenderam. Mas, na verdade, quando Jesus dormiu, a glória que estava no recipiente acabou vazando. E mexeu com tudo. Já que ele estava no barco, mexeu com a água, com o vento. Tanto é que ele está dormindo. E os discípulos usam o culto apenas para questionar, para murmurar, para reclamar. E dizem para ele: mestre, não te importa que nós pereçamos? Jesus se levanta, como quem diz: isso é apenas um culto, tenham calma. A criação está me glorificando. E aí, como a palavra de Deus tem prioridade, ele vai usar a palavra. E quando ele fala, a Bíblia diz que tudo na terra se cala. O mar acalmou, o vento aquietou, que a glória vazou naquele dia. Ele diz: calma, mar, calma, vento. E a sua voz colocou tudo em ordem naquele dia. Isso para nos fazer entender que havia uma glória sobre Jesus, sim. Jesus não estava desconectado do seu céu. Ele estava em terra, vivendo como homem, chorando como homem, sentindo fome como homem. Mas o seu espírito estava conectado com a glória que ele contemplou por muitas vezes com o Pai. É por isso que em um dos evangelhos diz que em alguns momentos Jesus exultava no seu espírito. Ele entrava naquela dimensão de glória, de graça. Tanto é que você vai ver ele não se desesperando, o que é comum do homem diante de tragédias. Em João 9, quando aparece o cego de nascença, ele não se desespera. Quando a mulher do fluxo de sangue vai tocar nele. Humanamente falando, diante de situações das mais diversas, por exemplo, pressões religiosas que foram feitas sobre eles por parte de fariseus e saduceus, e ele não se permite desesperar, se inquietar. Em outros e outros momentos, você vai ver sinais mesmo, como por exemplo o caso de Lázaro.
está enfermo. E ele diz, calma, não é para a morte. Aí Lázaro morre. Ele vai lá, tranquilo e sereno, onde o pusestes, e diz, tirem a pedra. E chama o Lázaro para sair. A gente está falando de uma morte e ele não está desesperado. É claro que a Bíblia diz em João 11:35 que ele chora. Mas eu tenho certeza, o choro dele é o choro de alguém que diz, um amigo se foi. Mas é o choro que fica inquieto, porque as palavras das pessoas que falavam naquele dia não eram palavras que diziam, será que ele, que curou um cego, não pode curar Lázaro, tirar Lázaro dessa situação? Por que ele não chegou antes? Por que ele não apareceu? Por que ele não veio 4 dias depois? Já cheira mal. Você entende? E Jesus chora muitas vezes por causa da incredulidade. Em Mateus 13, versículo de número 53, 54, as Escrituras dizem que Jesus, em alguns momentos, ele parou de fazer milagres em algumas regiões por causa da incredulidade das pessoas. Porque a incredulidade, do ponto de vista do seu sentido original, ela apresenta-se como uma desonra. E Jesus, naquele dia, chora. Chora por um amigo que vai, e chora por alguém que está incrédulo, para dizer às pessoas, eu tenho os mesmos sentimentos que vocês, porém, o Espírito de Deus dava equilíbrio a ele. E ele vai tranquilo, como quem tem consciência de que o céu vai trabalhar. E chama Lázaro para sair, Lázaro ressuscita. Então, eu estou tentando, com todas essas informações tão simples, dizer a você o que o escritor aos Hebreus está vendo. Ele está dizendo que Deus revelou, preste bem atenção, o seu reino na totalidade do universo e sinalizou esse reino através dos profetas antigos. Está no verso 1. Os profetas clamavam e diziam, olha o reino de Deus aí. Na libertação de Israel, na abertura do mar, no maná que cai, nas ações de Deus para transformar a água amarga em doce. Essa é a primeira manifestação do reino, é o reino revelando a totalidade de Deus no universo. Mas e segundo, essa manifestação do reino, segundo o escritor aos Hebreus, ela vai revelar-se, como eu disse, na pessoa de Jesus Cristo. E ele diz que Deus, que havia falado, revelando o seu reino e sinalizando o seu reino por meio dos profetas, agora fala pelo seu Filho. E aí olha que coisa incrível, ele diz, no verso 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu como, primeiro, herdeiro de todas as coisas. Segundo, o qual fez todo o universo. Terceiro, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando, olha o que ele faz, todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Nós poderíamos entrar aqui em muitos detalhes do ponto de vista da tipologia, fazer uma viagem aqui pelo Antigo Testamento, mas eu quero apenas, de forma simples e clara, como esse vídeo alcança de novos convertidos a mestres na Bíblia, as nossas lives têm alcançado tanta gente, eu quero apenas dizer a você que Deus deu a oportunidade aos homens de ver o reino agora, não olhando para o céu e para as plantas apenas. Deus deu a oportunidade, claro que no princípio a Pedro, a Tiago, João e a todos os discípulos e as pessoas que conviveram com ele, de verem o reino na pessoa de Jesus, de verem o reino no Cristo, que está vivo, que tem todo o poder
E esse Cristo, observa que ele não está divorciado da sua glória, porque ele vem como esse que Deus constituiu herdeiro. Segundo, ele vem como aquele que fez o imenso universo. Isso aqui é João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Verso 3. Ele vem em terceiro lugar como o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Mas em quarto, ele vem como aquele que com a sua palavra sustenta todas as coisas. A minha vida, a sua vida e todo o grande universo. Jesus manifesta-se não desconectado de tudo aquilo que ele gozava com o Pai na eternidade antes do princípio de todas as coisas. Na verdade, o que Deus faz é invadir, por meio de Jesus, o mundo dos homens e revelar-se, como diz Paulo, na plenitude dos tempos e fazer com que os homens percebam a sua grandeza. A sua grandeza. Fazer com que os homens percebam a sua grandeza na pessoa de Cristo. Por isso ele faz milagres. Por isso ele opera sinais e maravilhas. Por isso ele fala e as pessoas diziam, né, como está em Marcos capítulo 1, verso 22, com uma autoridade que não era vista pelos fariseus, ou no meio dos fariseus. Ele fala, segundo o escritor aos Hebreus, e manifesta-se com autoridade às pessoas. É por isso que ele tem uma compaixão que ninguém tinha, ninguém nunca viu, uma misericórdia que ninguém nunca viu, uma capacidade de perdoar como ninguém nunca viu. Então, quando a gente fala de Cristo, o escritor aos Hebreus no capítulo 1 está dizendo que Cristo é superior a todas as coisas. Porque o Deus que se revelava na totalidade do universo pegou o seu reino e revelou na pessoa de Jesus. Na sua prática, nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas suas decisões, na sua forma de ser, de agir, de lidar com as pessoas. E ele é o que é no seu nascimento. Tanto é que homens saem do Oriente para encontrá-lo. Ele é o que é com 12 anos de idade, quando ele na sinagoga discute Bíblia com doutores da lei. E as pessoas ficam admiradas com aquele menino. E alguns até querem dar umas tapas naquele menino. E ele some do mapa. E com 30 anos de idade volta a aparecer. 30 anos de idade. Ele volta a aparecer. E aí quando ele aparece pregando o reino. E dizendo, o reino de Deus é chegado. As pessoas, no capítulo 17 de Lucas, versículo de número 20 e 21, disseram para ele, como nós poderemos saber que o reino chegou? E ele disse, primeiro, quando ouvires falar do reino, não se dirá do reino, ei-lo aqui ou ei-lo ali. E aí ele diz mais, não pensem que o reino vem com aparência externa, porque não vem. Porque Isaías diz no capítulo 53 que quem olhava para Jesus o via como uma raiz de uma terra seca. Não havia nada nele que chamasse tanta atenção do ponto de vista de Isaías. Só que João, como conviveu com ele e alcançou um nível de intimidade, no capítulo 1, verso 14, ele diz, mas eu vi uma glória sobre ele. Por quê? Porque João percebeu que ele era a revelação da totalidade de Deus no universo, manifestando o seu reino na criação e trazendo essa carga sobre ele. De alguém, como diz no verso 2 de Hebreus 1, que foi constituído como herdeiro,
2, como alguém que fez todo o universo. 3, como alguém que é o resplendor da glória e a expressão exalta do ser de Deus. 4, como alguém que sustenta todas as coisas pela sua palavra e pelo seu poder, ou pela palavra do seu próprio poder. Mas em quinto, aquele que purificou a cada um de nós de todo o pecado. O escritor aos Hebreus está fazendo uma viagem nas conhecidas dispensações da Bíblia, nesses 3, 4 versículos. E aí, olha o que ele vai dizer. Em terceiro lugar, sobre esse reino de Deus. Eu acho incrível isso aqui. Verso 4, verso 5, verso 6. Olha o que diz. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Que o reino agora ganha uma identidade no céu e na terra. Quando Jesus ressuscitou, ele diz: todo poder foi-me dado no céu e na terra. Ele vai mostrando essa ação de Deus em querer aproximar o seu reino dos homens. Simples isso. Começa com a criação, faz o homem da própria criação e coloca o homem para atuar nesse universo. Pega esse reino que se revelou na criação e lança sobre Cristo, constituindo ele como herdeiro, dando a ele o currículo de alguém que fez todo o universo, revelando nele, como diz o verso 3, a imagem, a expressão exata do seu ser, capacitando pelo seu espírito, conforme Isaías capítulo 11, verso 2, dando a ele a condição de, pela palavra, sustentar todas as coisas, fazendo aquele que tem poder para purificar todo o pecado, de todo o pecado. E aí vem o escritor aos Hebreus, diz, mas dando-lhe uma identidade, para que o reino se torne um reino personalizado, para que o reino possa ser identificado pelas pessoas com mais facilidade. Porque desde o passeio que nós fizemos aqui, olhando, a gente pode olhar para João capítulo 1, verso 1, 2 e 3, quando a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, o que o escritor aos Hebreus está falando sobre reino é isso. É que Deus veio aproximando Jesus das pessoas. Porque criou todas as coisas. Decidiu revelar em Cristo todas as coisas. E agora deu uma identidade para que as pessoas percebam esse reino de uma forma pessoal. Então ele diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora o verso 5 ele diz, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está dizendo que esse reino tem uma identidade e que esse reino tem uma filiação a oferecer por meio de Cristo. Ele diz que Deus, olhando para Cristo, disse para ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O próprio escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus teve um corpo preparado no ventre de Maria pelas próprias mãos de Deus. Ele próprio diz, um corpo tu me preparaste, está no capítulo 10 de Hebreus. Foi o próprio Pai que preparou um corpo, assim como fez com Adão no princípio. Ele fez com o segundo Adão, ele mesmo preparou um corpo para o Senhor Jesus. Então ele diz que o reino tem uma identidade, a identidade revela-se na pessoa de Cristo. Mas esse reino, em segundo lugar, é um reino que nos oferece uma filiação. Porque é Deus dizendo, eu posso chamar alguém de filho. Entende isso?
É Deus dizendo, eu posso chamar alguém de filho. Eu posso chamar alguém de filho. Tu és meu filho. Tu és meu filho. Eu não sei como é que você ouve essa palavra, mas eu estou liberando uma palavra profética sobre o seu coração. Eu estou dizendo que se você é alguém que serve a Cristo, você está conectado a uma visão maior do reino, porque o reino está se revelando Deus na sua totalidade em toda a criação, em todas as coisas. Se você é alguém que está em Cristo, você discerne o reino nas palavras de Jesus, nas ações de Jesus, nos milagres de Jesus e no relacionamento de Jesus com você. Mas em terceiro, você percebe o reino nessa graça que Deus te dá de ouvi-lo te chamar de filho. Um privilégio que os anjos não tiveram, Deus deu a cada um de nós. E nos deu isso por meio de Cristo. Porque Jesus disse que é caminho, que é verdade, que é vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. E Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É Cristo que é esse interlocutor. É Cristo que é esse mediador. É Cristo que é esse que nos conecta à figura incrível do Pai, que em outrora revelaria a sua ira sobre os nossos pecados, mas em Cristo decidiu nos amar, apesar dos nossos pecados. E o escritor aos Hebreus, quando vai falando do reino na carta, ele diz aqui, esse reino é o reino que apresenta uma filiação. Eu hoje te gerei. É incrível porque existe uma data para ser gerado. É incrível porque o escritor aos Hebreus diz, existe um tempo específico estabelecido pelo Deus e Pai de todos nós para gerar alguém. Tu és meu filho, Hebreus 1:5, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, escute isso, eu hoje te gerei. Ele está dizendo que Jesus é superior aos anjos porque Jesus foi gerado por Deus como filho, apresentado ao mundo como filho de Deus. Ele veio, invadiu os tempos para revelar que tinha um filho, que seria exemplo para os demais filhos que por meio desse filho viriam aos seus pés. Então o reino tem uma identidade, o verso 4 de Hebreus 1. O reino tem uma filiação a oferecer. Tu és meu filho. É possível Deus chamar-nos de filho. Mas em terceiro lugar, verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O reino agora sai de uma dimensão onde revela a totalidade de Deus na criação, sai da dimensão onde revela a totalidade de Deus em Cristo, sai e vem para um terceiro nível, onde ele revela a totalidade de Deus na identidade que carregamos, na filiação que carregamos, mas em terceiro lugar, no testemunho que nós damos. Porque nós somos homens e mulheres que fomos estabelecidos para sermos testemunhas do reino de Deus nessa terra. É por isso que ele diz que o Filho foi introduzido e é chamado de primogênito, o primeiro. Então ele vem e diz, o primeiro foi introduzido no mundo e foi dito aos anjos que o reconhecessem. E foi dito aos anjos
se curvassem diante da sua superioridade. E foi dito aos anjos que olhassem para ele e o vissem. Oh, glória a Deus! De uma forma grandiosíssima. Porque testemunhas são reconhecidas. Eu vou repetir. Testemunhas do reino de Deus são reconhecidas pelos anjos, pelos homens e até pelos demônios. Há um reconhecimento das testemunhas de Deus. É por isso que em Atos 19, quando os filhos dos sacerdotes servos, eles foram expulsar um demônio, as escrituras dizem que o demônio deu uma pisa nos filhos do sacerdote e disse para eles, porque eles foram expulsar o demônio dizendo, eu te expulso em nome do Cristo que Paulo prega, do superior que é Cristo que Paulo prega. E o demônio disse, eu conheço Cristo, porque ele é superior a todos e a tudo. E conheço Paulo, porque é testemunha de Cristo. É por isso que na Bíblia você vai encontrar anjos quase sempre servindo aos homens. E o escritor aos Hebreus diz que esses seres angelicais maravilhosos foram colocados para serem ministros de Deus em favor da igreja, para trabalharem em favor das testemunhas de Deus nessa terra. Eu quero aplicar essa palavra ao seu coração dizendo 3 coisas. Você está envolvido com o reino de Deus na sua totalidade, percebendo Deus no tempo, nas circunstâncias, em tudo que tem acontecido na sua vida. Tem entendido que todas as coisas cooperam para o seu bem. Logo, eu quero afirmar, você tem uma filiação, você é filho de Deus. Eu quero afirmar, você tem uma identidade reconhecida soberanamente diante dos céus e da terra. E você carrega essa missão de ser uma testemunha de Deus no mundo. É por isso que ele diz no verso 6 de Hebreus 1, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, preste bem atenção, Deus não lhe chamou para ser testemunha fora, Deus lhe chamou para ser testemunha no mundo, com todas as suas pressões, com todas as dificuldades, com todos os ataques, com todas as investidas, com todas as guerras e batalhas. Deus lhe introduziu nesse mundo para ser um agente do reino nesse mundo. E que ele faça de você esse agente. Que o nome dele seja glorificado na sua vida, agora e sempre. Eu deixo essa palavra para você, lembrando ao pessoal de Palmares que 13h nós estaremos aí na festividade do círculo de oração, pregando uma palavra de Deus que eu creio que vai ser uma tarde muito edificante para a nossa vida espiritual. Tenho a certeza que Deus nos abençoará durante essa tarde aí em Palmares, onde estaremos proferindo a palavra de Deus ao coração daqueles que estarão ali adorando ao Senhor. A festa é à tarde e à noite. Eu vou estar pregando na parte da tarde. E Deus, com certeza, estará nos edificando e nos abençoando. Deus abençoe a sua vida em todo o tempo. Compartilhe esse vídeo. São 53 minutos. É claro que eu não entrei, na carta com todos os detalhes que ela nos apresenta. Não fizemos aqui uma viagem para o Antigo Testamento e um passeio para mostrar detalhe por detalhe de tantas coisas que tem para se mostrar aqui, porque isso, na verdade, a gente precisaria de 7 meses para estudar esse capítulo 1 de Hebreus, mas
eu deixo essa palavra para dizer a você: o reino te fez filho, o reino te deu identidade, o reino te deu reconhecimento. Seja testemunha de Deus. Seja testemunha de Deus. Testemunha da sua santidade, do seu amor, do seu temor, da sua soberania, aonde você estiver. Porque o que você precisava, Ele já lhe deu. Havendo Deus falado em outrora pelos profetas, a nós falou pelo seu Filho. Porque o seu Filho abriu a porta para sermos esses que no reino temos uma identidade, que no reino temos autoridade e uma filiação, que no reino nós temos um reconhecimento, seja dos anjos, dos homens e até mesmo dos demônios. Os demônios dizem: eu conheço Cristo e conheço Paulo. Eles conhecem a autoridade que Deus te deu como testemunha dele. Por isso que a sua semana será produtiva. Porque onde você está, você vai viver uma caminhada como testemunha de Deus, como testemunha da graça e do favor de Deus aonde você está. Deus abençoe a irmã Helena que chegou aí, a irmã Ivânia, a Daniela, todo mundo que esteve aí conosco, meu mano, pastor Van Deixo, lá do Rio de Janeiro, enfim, todo mundo que esteve por aí, o Wagner Melo, meu irmãozão, Deus abençoe no nome de Jesus. E hoje, ao meio-dia, culto aqui na Igreja Águas do Trono, culto do refrigério. Você que está aqui na cidade de Caruaru e região, esteja conosco. E lembrando que sexta-feira vou estar pregando aí na Imisa, aqui no bairro do Salgado, aqui na cidade de Caruaru. Deus abençoe todo mundo e obrigado pela atenção.